O caminhoneiro descobre segredo chocante no forno depois que a esposa desaparece sem aviso. Zé voltou para casa depois de 3 dias na estrada. O caminhão ainda tinha cheiro de diesel e suas mãos tremiam do volante apertado demais. Mas o que ele encontrou na cozinha não era nada normal. A porta do forno estava aberta e dentro um bilhete amassado chamava a atenção, meio queimado nas bordas, como se tivesse sido esquecido ali, para queimar devagarinho. Na letra trêmula de Rosa, sua esposa, tinha poucas palavras. Preciso encontrar a felicidade que perdi. Não é você, é eu. Tago, Marquinhos, cuidem do pai. Desculpa. E mais nada. O silêncio da casa explodiu na cabeça dele. O relógio da sala parecia escutar sua dor. Tic-tac, lento, uma eternidade em segundos. A cama de Rosa ainda tinha o cheiro dela, misturado com um perfume novo, estranho, que ele não reconhecia. Tinha tudo a ver com o abandono, com aquela sensação gelada de ser deixado de lado. De uma traição sem sangue, só ausente. As crianças Tago e Marquinhos corriam pela casa, nem entendiam direito. O maior se agarrava a Zé, os olhos maiores que o rosto, buscando forças no pai solitário. Na mesa da cozinha, junto a um café frio, Zé encontrou outra coisa. Um envelope escondido atrás do pote de açúcar. O coração dele disparou. Abriu devagar e viu fotos, recortes, um mapa rabiscado. Parecia um plano. Uma vida que Rosa já estava vivendo sem avisar. Escondida, longe. Era um mistério assustador. Uma aventura sombria que ele jamais teria imaginado. O caminhoneiro sentiu o chão desmoronar sob seus pés. As ruas lá fora já não tinham o mesmo brilho. O céu parecia se fechar, ameaçando uma tempestade. A casa virou prisão, e ele um prisioneiro da própria dor. Um vizinho cochichava na porta ao lado. Você viu o que aconteceu com a Rosa? Ninguém sabe, sumiu do nada. Coitado do Zé. As vozes da vila se confundiam num coro de julgamentos e curiosidade. Mas no meio daquela desgraça, Zé decidiu não se matar no limbo. Sentiu a dor bruta, o nó na garganta que quase sufocou, mas sabia que precisava buscar uma resposta. Lutaria contra o vazio. Por mais que a ferida queimasse como fogo, ele era pai e não podia deixar os meninos afundarem naquela sombra. Dias depois, quem sabe anos, o destino jogou uma carta inesperada. Numa parada de posto, entre o zumbido dos caminhões e o cheiro de café velho, Rosa apareceu na frente dele. Magra, cansada, olhos carregados de histórias que não contou. Confessou que a nova vida foi um sonho desfeito, que ela queria se aproximar dos filhos de novo. Mas o olhar de Tago e Marquinhos era uma bomba pronta para explodir, divididos entre o amor e o rancor. No silêncio tenso daquele encontro, cada palavra tinha o peso de um segredo. Feridas abertas, feridas que dolorosamente tentavam se fechar, mas com medo de nunca mais cicatrizar. Zé ficou ali, preso entre a raiva e o amor, encarando o medo de que aquela traidora fosse só mais um fantasma. Ele se perguntou no fundo, será que o amor consegue mesmo apagar uma ausência tão cruel? Ou o que eles tinham nunca mais seria o mesmo? E o que Rosa escondeu durante todo esse tempo? Que mistérios estavam enterrados naquele sumiço repentino? A casa, o forno, o bilhete e as fotos.
Tudo parecia peças de um quebra-cabeça sinistro, que ainda não tinha resposta. O capítulo termina com um silêncio pesado no ar. Um convite a pensar. Será que eles vão mesmo se perdoar? Ou essa família vai se perder em suas próprias cicatrizes? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesado permaneceu. A tensão no ar quase palpável. Zé estava paralisado, as palavras de Rosa ecoando em sua mente. Mas o que ele não esperava era o olhar cheio de arrependimento dela, que agora se misturava a um mistério mais profundo. Tago e Marquinhos, tremendo entre a raiva e o amor, estavam ali. Mas a presença de Rosa parecia pequenos fantasmas assombrando a sala. Antes que qualquer um conseguisse falar, um barulho ensurdecedor rompeu a inquietude, uma batida forte na porta. O coração de Zé disparou, e ele se virou, confuso. Quem no mundo poderia estar batendo assim? A atmosfera carregada tomou outro rumo quando ele foi até a porta, e ao abrir, ficou sem palavras. Era Miguel, um dos amigos mais antigos de Zé, mas o olhar dele estava diferente, mais sombrio. Zé, precisa ver isso. A voz tremia, e antes que Zé pudesse perguntar o que estava acontecendo, Miguel já tinha entrado, arrancando os olhos dos meninos de Rosa. No caminho para cá, eu vi a Rosa. Miguel começou a falar, mas suas palavras foram interrompidas por um gã. O coração de Zé congelou. O que Miguel queria dizer? Quem? O que você quer dizer? O desespero encheu a sala. Zé olhou para Rosa, que agora parecia pálida, a expressão incrédula. Miguel, ofegante, segurou uma foto em sua mão. Uma imagem de Rosa, mas não daquela maneira que Zé conhecia. Era uma foto dela com outro homem, em um lugar que ele nunca tinha visto. Um sorriso que parecia mais verdadeiro do que qualquer um que Zé havia visto. Ela estava com esse cara, Zé. Eu tentei seguir, mas eles a pegaram. Fui atrás, mas eu não consegui. Você tá mentindo. Zé bateu a mão na mesa, fazendo os meninos se aproximarem dele. Mas Miguel continuou, mais firme. Não estou, Zé. A Rosa se meteu em algo muito maior do que nós pensamos. Tem uma gangue. Ela se enfiou nisso e agora estão atrás dela. Precisamos ir. As palavras soaram como um soco no estômago. Zé sentiu a terra tremer sob seus pés. A casa que antes era sua proteção, agora parecia um buraco negro. Rosa olhava para Miguel, os olhos cheios de perguntas e pavor. Miguel puxou Zé pelo braço, forçando-o a sair para o mundo lá fora. Precisamos encontrá-la. A vida que ela planejou foi uma armadilha. O caminhoneiro se virou para as crianças, que estavam imóveis, sem saber o que fazer com toda aquela tempestade de informações. Tago, Marquinhos, fiquem aqui! Eu vou trazer sua mãe de volta. Mas as palavras saíram como um eco. Os meninos sabiam que a situação era mais crítica do que qualquer um poderia imaginar. O murmúrio da vizinhança agora era um rugido, cada comentário como um golpe a mais na ferida aberta. E então, um pensamento aterrador atravessou a mente de Zé.
que se Rosa não apenas quisesse sumir, mas quisesse cortar novamente todos os laços, e se aquela vida nova não fosse apenas um desejo de liberdade, mas algo mais sinistro. O que exatamente ela havia feito durante todo esse tempo? Antes que ele pudesse processar isso tudo, a porta se abriu novamente, desta vez revelando a silhueta de um homem alto e encapuzado, que parecia estar em busca de algo, ou alguém. O ar ficou pesado, a tensão esmagadora. O desconhecido piscou para Zé com um sorriso torto, e a única coisa que Zé conseguiu pensar foi que o pesadelo estava apenas começando. Ele precisaria decidir rapidamente. Iria atrás de Rosa, ou enfrentaria um novo inimigo que já havia entrado em sua vida. E a verdadeira natureza dela, o que mais poderia estar escondido? Tudo estava prestes a explodir, e Zé sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Zé ficou parado. O homem encapuzado à sua frente parecia tirar o ar da sala. A tensão era palpável, e o olhar de Miguel estava carregado de pavor. "O que você quer?" Zé conseguiu perguntar, mas sua voz saiu quase como um sussurro. O desconhecido avançou, seus passos ecoando no chão de madeira. "Eu vim buscar algo." Ele levantou a mão. Um brilho metálico reluziu sob a luz do corredor. Um revólver. "Onde está a Rosa?" O sentimento de impotência tomou conta dele. "O que você fez com ela?" A raiva e a preocupação se misturavam em seu peito. Tago e Marquinhos se escondiam atrás do pai, cabelos arrepiados e olhos arregalados, tentando entender a cena que se desenrolava à sua frente. A expressão do homem mudava a cada segundo. Sorriso, depois uma carranca. Ele parecia brincar com a mente deles. "A mamãe não é quem você pensa que é, Zé. Ela fez uma escolha, e agora você precisa fazer a sua." O coração de Zé batia descompassado. Ele queria avançar, mas o medo falava mais alto. "Que escolha? O que você quer dizer com isso?" O homem olhou por cima do ombro, como se esperasse alguém. "Ela está em perigo, e você não pode protegê-la." A voz dele era sombria. Tudo soava como um segredo revelado, algo maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Zé sentiu o chão tremer sob seus pés quando Miguel gritou: "Não, não diga isso! A Rosa nunca faria algo!" Mas a indignação dele foi rapidamente silenciada. "Ela se envolveu com coisas que nem você sabe, Zé. Foi uma escolha dela. Agora precisamos resgatar o que está perdido." O homem encapuzado deu um passo à frente, a arma em punho. A fórmula que ela estava testando, o transporte das crianças. Tinha um motivo, não é só amor, é fuga, e você está no meio disso. O olhar fixo e intenso parecia querer arrancar a verdade dele. Um grito ecoou lá fora, interrompendo a conversa. Era Rosa. Zé se virou, a esperança e o desespero em colisão. Ele queria correr, mas a figura à sua frente estava entre ele e sua mulher. "Ela está em perigo, Zé! Deixe-me ajudar, ou ela vai sofrer!" Nesse momento, a porta se abriu com violência, revelando Rosa insegura, olhos cheios de lágrimas e confusão. Zé ficou paralisado. O que estava acontecendo? O homem a reconheceu. "É isso que estou falando! Ela precisa de você fora disso!" Rosa olhou entre Zé e o desconhecido, os olhos se arregalando. "Zé, eu não posso explicar agora. Eles estão atrás de mim." O desespero na voz dela fez o coração de Zé afundar. E antes que alguém pudesse reagir, um grupo de homens entrou pela porta. Tatuagens, olhares perigosos. Zé sentiu o mundo desmoronar. "Você sabe o que tem que fazer, Rosa!" gritou um deles, um homem alto. "Volte para nós!" Zé agora compreendia que aquele era mais do que um conflito familiar.
Era uma batalha pela sobrevivência. Ele olhou para Rosa, o amor e a dor entrelaçados. Ela não era apenas a mulher que ele amava, mas alguém envolvido em algo muito maior. E as crianças? O que fariam agora? As palavras do homem encapuzado ecoavam na mente de Zé. Escolha. A linha entre amor e traição ficou borrada em frações de segundo. O que Rosa realmente escondeu? Qual era a verdade sobre essa nova vida que ela buscava? E qual era o papel de Zé nesse jogo mortal? O grupo avançou e Zé percebeu que a escolha não era mais só dele. A casa se tornou um campo de batalha emocional. Ele se virou para os meninos, em busca de proteção, mas sabia que a luta estava apenas começando. O que eles realmente sabiam sobre Rosa? O que mais ainda estava por trás daquela porta? A confusão só crescia. E o caos estava prestes a explodir. Zé ficou paralisado, o olhar fixo no homem encapuzado, que parecia absorver toda a tensão do ar. Rosa estava ali, pálida, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Aquela cena confusa quase havia deixado Zé em estado de choque. O grupo de homens perigosos avançou, e a sala transformou-se em um campo de batalha silencioso. O que a Rosa realmente havia feito? A pergunta martelava na mente dele. O homem de capuz sorriu, como se soubesse mais do que estava disposto a revelar. Ela merece uma segunda chance, Zé, mas você precisa escolher. Agora! A voz ecoava como um trovão. Zé sentiu o coração na garganta. O que Rosa havia se metido? E mais importante, o que ele tinha a ver com tudo aquilo? Nesse momento, um dos homens que havia entrado antes empurrou Rosa para o lado e encarou Zé. Precisamos pegar a fórmula. A palavra fórmula cortou o ar como uma faca. O que eles estavam falando? Rosa, nesse momento, olhou para Zé, os olhos cheios de um pedido silencioso e desesperado. Ele respirou fundo, tentando entender aquela revelação. Que fórmula? O que você sabe sobre minha esposa? As palavras saíram com um peso que mal podia conter. Os meninos se apertaram atrás dele, buscando proteção, mas Zé estava mais perdido do que nunca. Ela se envolveu com gente que não é para se brincar, Zé. O homem encapuzado apontou o dedo, a raiva agora evidente. Ela tinha um plano que pode destruir tudo. Ele se virou para Rosa. Você não deveria ter fugido. Agora seu passado está aqui e é melhor você voltar e resolver isso. Zé olhou para Rosa, confuso e furioso. O que você está escondendo, Rosa? A urgência enchia a sala como um balão prestes a estourar. Rosa abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente, e os meninos sentiam o peso da tensão. Então, uma explosão de barulho. A porta da frente foi derrubada com força e policiais entraram, armas em punho. Mãos para cima, todos no chão. O grito ressoou como um tambor. A sala se transformou em um caos. O homem encapuzado puxou Rosa com força e a colocou à frente, como um escudo. Zé se lançou para frente, mas o homem estava mais rápido. Mãe! Tago gritou, pânico nos olhos. Zé sentiu um nó na garganta, uma ira pulsando. As balas pareciam uma possibilidade real. E ele se virou, gritando para os meninos se protegerem atrás da mesa. O que estava acontecendo? Qualquer lógica tinha ido embora com a entrada dos policiais. Zé, é sua chance! Miguel gritou, quebrando o silêncio e empurrando Zé para frente, em direção a Rosa,
tira daqui! Mas Zé estava preso em um turbilhão de emoções, sem saber se deveria avançar ou retroceder. Então, o homem encapuzado fez um movimento rápido e a cena ficou paralisada em um instante. Ele soltou Rosa e se virou, mirando um policial. Um tiro disparou. O som ensurdecedor ecoou e o tempo pareceu desacelerar. Rosa caiu e o mundo de Zé desabou. Ele se lançou em direção a ela, mas o lamento em sua voz parou tudo. O homem encapuzado fugiu pela lateral e a sala estava em um clamor. A pergunta mais pesada do coração de Zé ecoou em sua mente. Quem era Rosa realmente? O que mais ela havia escondido? E conforme o pânico crescia e sirenes soavam, a única certeza que ele tinha era que tudo estava prestes a mudar de maneira irreversível. A imagem de Rosa deitada no chão, machucada e vulnerável, atravessava sua mente, enquanto os policiais lutavam para controlar a cena. E ele se perguntou, seria essa a última noite que ele a veria? Zé se lançou em direção a Rosa, seu coração disparando. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Rosa deitada no chão, vulnerável e machucada. O som do tiro ainda reverberava na sua mente. E um grito de Tago cortou o silêncio. Zé tentava se aproximar, mas a tensão explodia ao seu redor. Rosa, por favor! Ele se jogou de joelhos ao lado dela, sentindo a realidade escorregar entre seus dedos. O ar estava pesado e a sala parecia girar. Rosa olhou para ele, seus olhos cheios de dor e medo, mas também uma luz estranha. Zé, sua voz estava fraca, quase um sussurro. Eu não pensei que... O homem encapuzado começou a se afastar, mas Zé já não se importava com isso. Ele precisava saber o que estava acontecendo. Rosa, o que foi isso? Mas antes que ela pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou da rua. Um caminhão entrou em alta velocidade e derrapou na calçada, pneus cantando. Zé virou a cabeça, tentando entender o que estava acontecendo. Na porta, o grupo de homens perigosos começou a se mover, mas o olhar de Rosa o manteve preso. Aquela luz em seus olhos parecia um pedido de socorro ou de entender uma verdade oculta. Então, tudo aconteceu rápido demais. O caminhão parou e homens estranhos pularam de dentro, cada um deles com uma fúria estampada no rosto. Zé mal teve tempo de processar. Eles gritavam, apontando para Rosa. E um deles, um tipo grandalhão com uma cicatriz no rosto, avançou. Ela é nossa! Volte aqui! O pânico tomou conta de Zé. Ele queria proteger Rosa, mas como? Zé, escuta! Rosa finalmente falou a voz embargada. Havia um propósito na minha fuga. Eu precisava fazer isso, mais do que você imagina. Mas Zé não conseguiu escutar o restante. Ele estava em um turbilhão, a confusão misturada ao medo. O homem encapuzado se viou, percebendo que tinha perdido o controle da situação. Precisamos sair, agora! Ele empurrou Zé de lado e tomou a frente. Mas Zé não ia deixar isso acontecer. Eu não vou deixar você levar a Rosa. Mas, em um momento de frenesi, algo inesperado, o tiro atravessou o ar como um relâmpago e o impacto foi ensurdecedor. O homem encapuzado caiu, a expressão de surpresa estampada no rosto. Não era só isso. A cena parou. Zé olhou para Rosa, que tinha um sorriso triste, quase esperançoso. Ela não disse tudo. A conexão entre eles estava mudando instantaneamente. A dor estava lá, mas havia algo mais profundo. Zé sentiu um calafrio. O que você escondeu, Rosa? Um lampejo de luz emanou do olhar dela. Zé, eu sou mais do que você pensa. O que está acontecendo aqui não é só sobre nós.
Ele estava confuso, mas naquele momento, enquanto o homem encapuzado caía no chão, as palavras dela pareciam ativar uma verdade camuflada. E antes de Zé entender completamente, o grandalhão com a cicatriz olhou para Rosa e gritou: "Você não deveria ter voltado. A fórmula é nossa, e agora você vai se arrepender." Ele parecia mais perigoso do que antes, e Zé percebeu que naquela fração de segundo, tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. Uma luz pulsou na mente de Zé. A fórmula? O que mais havia por trás daquela história? O que Rosa realmente fez? E qual era o papel dele nesse grande jogo que parecia estar se desenrolando? Rosa se virou, seu olhar se fixando em Zé com uma intensidade avassaladora. "Zé, eu preciso que você confie em mim." Mas os gritos e o caos ao redor estavam se intensificando. O que era real? E o que eles precisavam enfrentar juntos? Com o peso da revelação pairando entre eles, a confusão só aumentava. Ele sabia que a luta estava longe de acabar. Zé se virou para Rosa, o coração pesado, enquanto a confusão dançava ao seu redor. "O que você está escondendo, Rosa?" Os olhos dela estavam cheios de culpa. Uma dor que não parecia aumentar. O grandalhão com a cicatriz estava prestes a avançar. Mas a tensão parou no ar, como se o tempo tivesse congelado. "Zé, eu só queria proteger as crianças", ela disse, mas uma verdade dolorosa parecia jorrar das palavras dela. A fórmula era nossa salvação. "Mas eu não sabia que ia se tornar isso tudo." O homem encapuzado, caído no chão, respirava pesadamente, e cada batida do coração de Zé parecia ressoar no silêncio tenso. "Que fórmula? O que você estava fazendo que envolvia essa gente?" O desespero tomou conta de sua voz. "Era algo para ajudar a todos nós. Eu me envolvi com pessoas que não conhecia bem. Eu achei que era a solução, um jeito de fugir da vida que tínhamos." Ela olhou profundamente nos olhos de Zé, como se implorasse para que ele entendesse. Mas agora tudo saiu do controle. Antes que Zé pudesse responder, o homem com a cicatriz avançou. "O que você achou que poderia fazer, Rosa? Os outros não vão perdoar. Sua traição terá consequências." Ele estava próximo demais, e o pânico fluiu nas veias de Zé. Nesse instante, um grito ecoou de fora da casa. "Pero! Não! Para, não!" Era Tago, sua voz aterrorizada cortando o ar. Zé virou-se e o viu sendo puxado por um dos homens que tinha saído do caminhão, enquanto Marquinhos se escondia atrás de uma mesa, seu olhar cheio de medo. "Deixa meu filho em paz!" Zé gritou, mas os músculos de seu corpo estavam congelados, incapazes de agir. O pânico tomou conta dele. O que eles queriam fazer? O que estava acontecendo? E o que Rosa tinha a ver com tudo isso? Então, de repente, a porta dos fundos se abriu. Um grupo de homens armados, ideias maliciosas estampadas em seus rostos, entrou em cena como um furacão. "Estamos aqui para resolver isso!" gritou um deles, avançando rapidamente. Zé sentiu o mundo desmoronar. O caos estava a poucos passos. Ele olhou para Rosa, esperando alguma resposta. Mas algo mudou no rosto dela. Uma revelação que fez seu coração parar. "Zé! Eles não são o que parecem!" disse, sua voz desesperada. Eu estou envolvida com tudo isso porque sou uma agente infiltrada. O que está acontecendo aqui é muito maior do que imaginamos. Eu não tive escolha. A sala pareceu girar.
O que ela estava dizendo? A verdade crua despencou sobre eles, como um tsunami. Zé olhou, a confusão e a certeza se misturando em seu íntimo. O que você quer dizer com a gente? Você trabalhou para eles? Era para proteger as crianças, para proteger todos. E agora, eles descobriram que eu voltei. A luz na expressão de Rosa subitamente se apagou. O medo transformando seus olhos em poços de tristeza. Eles vão fazer algo terrível se eu não voltar. A fórmula é mais perigosa do que você imagina. Os homens perigosos se aproximavam. E Zé olhou para os filhos, então para Rosa. O que era real? O que ele conhecia estava se desfazendo diante de seus olhos. Rosa, ele começou, mas a verdade estava martelando na cabeça. Você sempre viveu uma mentira. Ela balançou a cabeça, a expressão cheia de desespero. Não, Zé, eu juro, eu só queria uma vida melhor para nós. O grande homem chegou mais perto, a arma em punho, e Zé teve um momento de clareza. A escolha não era só dela, era dele também. E naquele instante, um estrondo veio de fora, e a casa inteira vibrou. Um carro-patrulha explodiu em chamas na rua. O som foi ensurdecedor, um lamento cortante que os fez tremer. As chamas se espalharam e o caos se instalou. Os homens armados começaram a gritar, cercados de medo e confusão. É agora! Miguel, que estava atrás de Zé, gritou, sua voz ressoando como um clarim em meio ao desespero. Aproveita a chance e leva a Rosa. Vamos sair daqui. Mas a urgência foi interrompida quando Zé viu que o homem com a cicatriz estava em pé, com um cirurgião portátil em mãos, pronto para enfraquecê-lo. Rosa gritou. Zé, não, não! Mas ele estava decidido. Precisava salvar a família. Antes que pudesse fazer qualquer movimento, as sirenes da polícia começaram a ecoar mais perto, e a tensão atingiu um ápice descomunal. Zé tinha que decidir rapidamente. Ajudava Rosa a escapar ou lutava contra os perigos que vinham de todos os lados? O que era verdadeiro? E o que estava apenas começando a se desenrolar na escuridão da vida deles? A confusão, as escolhas, o amor, todos se misturavam em um emaranhado que Zé nunca poderia imaginar. E enquanto o fumo das chamas subia no céu, ele percebeu que aquela era apenas a ponta do iceberg. Tudo estava prestes a mudar novamente. Se lançou em direção a Rosa, ainda em choque, seu coração batendo descontroladamente. O homem encapuzado caído no chão parecia ter trazido à tona todos os segredos que ele não sabia. E a verdade sobre Rosa estava prestes a emergir em meio ao caos. Enquanto o grandalhão com a cicatriz se preparava para atacar, o pânico tomou conta da sala. Zé! Rosa gritou, a voz desesperada, mas antes que ele pudesse reagir, uma explosão ensurdecedora ecoou do carro-patrulha em chamas, fazendo o chão tremer. Os homens armados olharam em volta, a confusão se espalhando como uma onda. O medo era palpável. Zé agarrou Rosa, impulsionado pela adrenalina. Vamos, precisamos sair daqui! A fumaça começou a tomar conta do ambiente, escurecendo o que antes era uma cena de horror. Mas, de repente, um grito cortou o ar, uma voz familiar. Papai! Era Marquinhos, e a angustiante visão do menino, sendo arrastado por um dos homens, fez o coração de Zé parar. Não! Ele tentou correr em direção ao filho, mas a pressão da situação o segurava no lugar. Zé, escuta! Rosa colocou a mão em seu ombro, seu olhar fervoroso. Tem mais coisas que você precisa saber. De verdade! Mas o tumulto ao redor os envolvia, e Zé só conseguia pensar em proteger seus filhos. O que é mais importante do que isso? Eles estão levando Marquinhos. E então tudo virou um blur de movimentos bruscos e gritos. O escuro do fumo parecia engolir a sala. Quando
Subitamente, uma luz forte iluminou o ambiente. Zé desviou os olhos. A luz era tão intensa que fez todos se protegerem. Então, a porta dos fundos se abriu com um estrondo e uma figura conhecida surgiu. Era Antônio, o irmão de Zé. Zé, o que está acontecendo aqui? Antônio estava ofegante, mas sua presença trouxe uma onda de esperança. Mas logo, a perplexidade em seu rosto foi substituída pelo horror ao ver Rosa e o homem encapuzado caído no chão. "O que você fez, Zé?" ele gritou. "Isso não é o que parece." Zé sentiu as palavras pesadas como tijolos. "O que está acontecendo? Quem você está defendendo?" "Estamos em perigo." "Não é assim. Rosa não é só sua esposa, Zé. Ela é uma agente dupla." A revelação caiu como um raio. Um silêncio absoluto tomou conta, quebrado apenas pelo som distante da sirene se aproximando. "O quê?" Zé mal conseguia processar. Era como se o chão sob seus pés estivesse se desfazendo. A realidade que conhecia estava se despedaçando em 1000 pedaços. "O que você quer dizer com agente dupla?" Antônio olhou para a Rosa, a confusão estampada em seu rosto. "Ela se infiltrou em uma gangue para descobrir informações." "Zé, ela estava trabalhando para o governo." Tudo isso foi planejado para desmantelar o que estava acontecendo. As palavras de Antônio ecoaram por sua mente como uma tempestade passando. Zé sentiu o queixo travar. "Você está me dizendo que tudo foi uma mentira?" A dor na sua voz era palpável, e os meninos, mesmo sem entender, sentiam a tensão crescente. Rosa, incapacitada, olhou para Zé. Não é uma mentira, não assim. Eu fiz isso por nós, para nos proteger. Você precisa acreditar em mim." Mas agora, Zé não sabia em quem acreditar. "Papai, por favor." Marquinhos chorava, e seu coração se despedaçou diante do desespero do filho. Então, numa fração de segundo, o homem com a cicatriz se virou e gritou: "Ela se foi, Zé! E quem está aqui não é mais Rosa, é uma traidora!" Mas a confusão tomou conta, e antes que Zé pudesse questionar, uma explosão irrompeu. Uma cortina de fumaça e debris voaram por todos os lados, e o caos atingiu seu ápice. Zé sentiu a pressão do tempo. Era agora ou nunca. Ele precisava agir. Sem pensar, ele se dirigiu ao filho, disposto a se colocar entre ele e qualquer perigo. Enquanto a casa se tornava uma ruína, a única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar de forma irreversível. "Rosa, vamos!" Zé gritou, um lampejo de determinação queimando em seus olhos. Mas antes que pudesse puxá-la para longe, a figura misteriosa do homem encapuzado se levantou, revelando um sorriso que parecia mais um desafio. "Não se esqueçam de que tudo isso é parte de um jogo muito maior, onde todos vocês são apenas peças." E com isso, a sala ficou em silêncio, o coração de Zé disparando enquanto ele pensava: o que estava acontecendo realmente? E como ele e sua família se encaixavam nessa história? Apenas o futuro diria. Zé estava paralisado, o homem encapuzado caído no chão, e as revelações de Antônio ecoando na sua mente como um trovão. O amor, a dor, a traição, tudo se misturava numa tempestade sem controle. Rosa tremia ao seu lado, os olhos arregalados, e Zé sentiu o coração acelerar. O que ela realmente era? O que estava acontecendo? "O que você quer dizer com isso, Antônio? Como ela pode ser uma agente dupla?"
Ele falou com a voz entrecortada. As sirenes continuavam a soar lá fora e o silêncio pesado da sala parecia gritar. Zé, você não entende. A Rosa tinha um plano, mas tudo saiu dos trilhos. A confusão tomou conta dele. Agora, por sua causa, a gangue a encontrou. Você precisa acreditar que tudo isso foi para proteger vocês. As palavras de Antônio eram como uma corda de salvação, mas Zé mal conseguia agarrar. Proteger? Olha onde estamos! Ela está machucada, quase morrendo. Zé estava desesperado. O que mais poderia acontecer? Ele olhou para Rosa, que estava paralisada, lágrimas nos olhos. O que mais você escondeu de mim? Mas antes que Rosa pudesse falar, um estrondo ensurdecedor irrompeu do exterior. A porta foi arrombada. Um homem alto e robusto, com tatuagens cobertas até o pescoço, entrou com um sorriso ameaçador. O que temos aqui? Ele olhou ao redor, como um tigre à espreita. Aproveitando a bagunça, hã? Zé, imediatamente, se posicionou entre o homem e Rosa, o corpo inteiro tremendo. Sai da frente, não vou deixar você tocar nela. Ele sabia que estava puxando o seu próprio destino, mas não se importava. O homem escarneceu. Desculpe, mas ela já é nossa. Rosa, querida, você nos decepcionou. E então, a expressão do homem mudou, como se algo tivesse se acendido. Ele se virou para Zé. Oh, não te reconheci. O bom e velho caminhoneiro. Não sabia que você estava na jogada. A tensão na sala era palpável e o desespero crescia. O que você quer dela? Zé perguntou, tentando manter a calma. Mas a voz dele falhava e ele se sentia pequeno naquele momento. Ela tinha algo que precisamos. E agora, você nos ajudará a encontrá-la ou, bem, você sabe o que acontece com quem se interpõe em nosso caminho. O homem avançou e Zé sentiu que a situação estava escapando de suas mãos. Rosa, ainda debilitada, gritou: Zé, não faça isso! Mas o homem continuava a avançar, com um fraco sorriso que não prometia nada de bom. As sirenes se aproximavam, mas o tempo parecia ter parado. E então a reviravolta chocante aconteceu. Um outro grupo de homens armados irrompeu da porta dos fundos. E no meio deles estava Tago. O coração de Zé parou. Tago, o que você está fazendo aqui? O adolescente estava rígido. A expressão seria e parecia estar em transe. Parem, todos vocês! Tago gritou com um tom que Zé nunca tinha ouvido antes. Uma força desconhecida emanava dele. Eu sei a verdade, e vocês não podem levar a minha mãe. Zé ficou chocado. O que estava acontecendo com seu filho? Tago, saia da frente! Zé gritou, mas o garoto não se moveu. O olhar dele estava fixo no homem mais próximo, como se estivesse premeditando algo. A tensão era eletrizante. Ela fez uma escolha, e isso significa que todos nós temos que arcar com as consequências. Tago continuou, firme. Havia uma determinação que desafiava tudo que Zé sabia sobre seu filho. Em um movimento rápido, Tago puxou algo de dentro da mochila. Um pequeno dispositivo eletrônico. Você não pode me manipular. E eu sei o que você fez com minha mãe. O homem que comandava a sala hesitou. Então a atmosfera mudou instantaneamente. O sorriso do grandalhão desapareceu. O clima ficou tenso. Zé ficou paralisado, um nó na garganta. Tago, não. Ele queria ir em direção ao filho, mas sua cabeça girava.
E se aquela informação fosse a chave? O que isso tudo significava? O tempo parecia esticar, e o caos iminente crescia a cada segundo. O jovem estava carregando mais segredos do que Zé jamais imaginou. A sala estava fria, e o clima de traição se espalhava como fumaça. Como um labirinto sem fim. Mas ali estava Tago, desafiador, esperando que tudo se resolvesse, enquanto um novo horizonte se descortinava. O que aconteceria a seguir? A verdade estava prestes a ser revelada, de uma forma que Zé nunca poderia prever. Zé estava paralisado, o olhar fixo em Tago, que empunhava aquele dispositivo como se fosse a única coisa que pudesse preservar a família dele. O homem com a cicatriz hesitou, sua expressão mudando de dúvida para raiva, enquanto Zé sentia o coração atropelado. O que estava acontecendo ali, em meio ao caos? Ele deixou escapar um Tago, cuidado! Mas as palavras pareciam perdidas no ar envenenado. Então, tudo aconteceu muito rápido. Tago aperta o botão no dispositivo e um brilho intenso se espalha pela sala. Um som ensurdecedor explode, como uma bomba, e a luz ofusca tudo ao redor. Os homens armados, ainda em choque, tentam se proteger, mas já é tarde demais. O chão treme sob os pés de Zé, e o que parecia um simples aparelho se transforma em algo muito mais. Zé! Rosa grita, mas ele não pode desviar o olhar do filho. A imagem de Tago, segurando aquele dispositivo, se queima na mente dele, e em questão de segundos, tudo ao redor se torna um turbilhão de fumaça e luz. No momento seguinte, Tago desaparece. Zé sente um vazio imenso, como se um pedaço fundamental de seu ser tivesse sido arrancado. Uma onda de desespero o invade. Tago, ele grita, mas a voz já não existe. Os homens começam a recuar, o pânico se espalhando como fogo em palha seca. Enquanto isso, Rosa se agacha no chão, olhando onde Tago estava. O que ele fez? O que aconteceu? As lágrimas escorrem pelo rosto dela e a confusão se mistura com o medo. Zé se vira para ela, o peito acelerado. Eu não sei, mas precisamos sair, agora! Ele tenta puxá-la, mas Rosa não se move. A expressão dela passou de choque para determinação. Zé, você não entende. A fórmula, ele não pode ter feito isso. As palavras dela soavam como ecos de um aviso que ele não conseguia colocar em suas decisões. A situação muda novamente quando o grandalhão com a cicatriz avança. A fúria estampada no rosto. Onde está seu filho? Traidora! Ele grita. E o cenário se torna um campo de batalha novamente. O pânico cresce. E zumbidos de sirenes se aproximam cada vez mais, misturados ao som de gritos e destroços. De repente, um tremor percorre o chão e Zé, sem saber como, levanta a mão em um gesto de defesa ao homem que avança. Parem! Ele é meu filho! Mas as palavras falham. E num instante, um novo grupo de homens entra pela porta, trazendo uma carga de armas pesadas. São os agentes do governo, exatamente como Rosa havia descrito. Larguem suas armas! Estamos aqui para prender os criminosos! Um dos novos homens grita e a cena se transforma em um caos absoluto. Zé sente o desespero se intensificar. Ele precisa agir. Aquela era sua chance. Mas suas pernas pareciam coladas ao chão. Então, a reviravolta aterradora acontece. Entre os novos agentes, alguém aparece. É uma mulher com características que Zé reconheceria em qualquer lugar. É Helena, a melhor amiga de Rosa,
que ele tinha certeza estar morta. O olhar dela é gélido, um sorriso que não traduz nenhuma emoção. Rosa, você não deveria estar aqui. As palavras dela cortam pelo ar como uma faca. Helena? Zé mal consegue formular a pergunta, mas Rosa já tinha alcançado um estado de choque. Você está viva? Rosa murmura, a incredulidade em seus olhos misturando-se com o horror. Sim, e me contou tantas mentiras, amiga. O sorriso dela se transforma em uma carranca. Você realmente achou que poderia escapar? Você não entende em que jogo você se meteu. O ambiente congela e Zé absorve a verdade sombrio. A mulher que ele pensou ter perdido era bem mais do que parecia. E Rosa, tudo o que ela havia feito, todos os segredos escondidos. O quebra-cabeça estava se montando, e a única coisa que Zé sabia é que a luta estava longe de acabar. Ele olhou para os meninos, para Rosa, para a mulher que se tornou uma sombra. E então ele percebeu. Todos estavam emaranhados em uma trama de mentiras e traições que eles mal compreendiam. Quem era realmente Rosa? E Helena? Ele sentia um frio na espinha, o passado sussurrando como um eco distante. O que mais ainda estava escondido sob a superfície, a verdade, agora mais perturbadora do que nunca, estava prestes a ser revelada. E a única certeza que restava era que nada poderia ser como antes. A sala era um campo de batalha. O caos tomava conta, misturado com os gritos de Tago e a pressão da polícia se aproximando. Zé olhou para Rosa, o coração acelerado, sentimentos divergentes queimando dentro dele. A revelação de Helena estava martelando na cabeça. Sua esposa, uma agente. Ele queria acreditar que era por amor, mas a traição do passado estava entalada na garganta como um peso insuportável. Os homens armados avançavam e Zé tomou uma decisão. Todos nós precisamos de um plano. Vamos sair dessa juntos! Gritou, tentando unir a família em meio à tempestade. Tago, ainda segurando o dispositivo, olhou para o pai, os olhos firmes. Eu sei o que fazer, papai! O garoto não hesitava. Zé percebeu que o filho estava mais forte do que nunca. Foi um instante de conexão, um fio invisível entre todos eles. Uma centelha de esperança. Rosa respirou fundo, finalmente encontrando sua voz. Zé, precisamos fazer isso por eles. A tensão estava palpável, mas tinha um propósito. Zé sentiu seu coração se tocar com as palavras dela, mesmo com as dúvidas ecoando. Se realmente estamos juntos, vamos enfrentar isso de frente. Ele olhou para Antônio, que apenas acenou, pronto para ajudar. Rápido, vamos! Tago disparou, enquanto Zé tomava a iniciativa e puxava Rosa para longe do caos. Os outros homens da gangue pareciam perdidos, a situação fugindo do controle. Helena, percebendo que não havia mais como controlar a situação, se afastou, assustada. Vocês têm uma chance de sair, mas não vão conseguir a fórmula, gritou. Enquanto o tumulto aumentava ao redor, Zé tornou a olhar para os filhos, a determinação estampada no rosto. Tago, Marquinhos, fiquem perto de mim. Eles seguiram, colados no pai, cada passo carregando a promessa de proteção. A saída estava perto. Zé apenas queria que aquela fase obscura acabasse. No momento em que alcançaram a porta, uma série de sirenes ressoou do lado de fora, fazendo os homens armados hesitar. A polícia estava chegando. Agora é a nossa chance! Zé gritou, empurrando a porta aberta, puxando os meninos e Rosa consigo. O ar frio da liberdade os atingiu e a corrida começou. Rosa segurou a mão de Zé e eles correram juntos,
a adrenalina pulsando nas veias. Os gritos e barulhos à distância, se misturando à esperança de um novo começo. A cidade parecia diferente, mas a essência ainda vibrava com vida. Zé sentia que, apesar de tudo, estava lutando por algo maior, por sua família, por um futuro. As sirenes aumentavam, mas não havia tempo para olhar para trás. Eles atravessaram a rua, o motor de um carro-patrulha rugindo enquanto os oficiais se esforçavam para controlar a cena caótica. Tago, com aquela bravura inocente, exclamou: "Papá, estamos livres!" E naquele instante Zé percebeu que tinham a chance de recomeçar. Aquele dia não terminaria como imaginavam, mas também não era o fim. Enquanto corriam logo em direção ao desconhecido, Zé sentiu que o amor poderia superá-los. Podia haver um futuro, ainda que envolto em incertezas. Mas fazia calor no coração, e na escuridão eles brilhavam como estrelas em noite de tempestade. Finalmente, enquanto desapareciam na distância, Zé olhou para Rosa e os meninos. "Nós vamos conseguir." Juntos, e sem hesitar, ele apertou a mão deles com força. O laço deles estava mais forte do que qualquer treva que tentasse separá-los. E lá, em meio à fumaça e ao caos, uma nova história estava prestes a ser escrita. Antes de encerrar, eu preciso que você ative o botão de inscrição agora. Não perca as histórias exclusivas que vêm por aí. Esmaga o botão de like e deixe sua marca. É super importante pra gente. E não se esqueça, inunde os comentários com suas reações e teorias sobre o desenrolar dessa trama. Compartilha com os amigos que precisam acompanhar esses relatos impactantes. O seu apoio é imprescindível. Não perca mais tempo. Se inscreva, curta e compartilhe. Essa é a sua chance de fazer parte da nossa comunidade.